nosso primeiro vídeo é sobre o básico. O que é o contrato e quais são os seus elementos. Já para começar, né? Então, fica no vídeo que você vai ver até o final. No primeiro vídeo, nós vamos falar sobre o que é o contrato, o que são os contratos. Né? Aqui, estudando gelo, mas é necessário para começar a entender realmente o que é um contrato, para a gente analisar o passo a passo de cada um deles. O contrato nada mais é do que a manifestação de vontade de uma ou mais pessoas para criar, modificar ou extinguir direitos. Então, Mayara, o que isso quer dizer? Quando você fala em criar, é quando não existe nenhuma relação entre nós e a gente decide de alguma forma contratar, seja uma compra e venda, seja uma prestação de serviço. Então, a gente não tem nenhum tipo de obrigação, mas a gente ali negocia algo e põe no papel. Pronto, criamos aí obrigações. Um dá o dinheiro, por exemplo, e o outro uma prestação de serviço. Criei uma obrigação. Modificação. Nessa mesma prestação de serviço, a gente decide aumentar ou diminuir a prestação de serviço ou mudar o método, seja qual for as regras desse contrato, a gente vai fazer um aditivo para modificar aquele contrato, certo? Extinção, a gente pode colocar aqui o próprio exemplo do distrato. O distrato nada mais é do que, olha, eu não quero mais, você não quer mais, a gente decide que vai, com um exemplo aqui, encerrar o nosso contrato durante aí o período de vigência, né, sem seu cumprimento. A gente decide que não quer mais ter nenhum tipo de obrigação entre a gente, vamos distratar aqui, tá tudo certo. Sem multa, sem nada. A gente extingue direitos, certo? Depois de falar o óbvio, eu venho aqui falar para vocês o mais importante em relação à formação do seu contrato. Os elementos essenciais, eles dizem respeito à validade jurídica. Para começar, se o seu contrato não preenche esses três requisitos, não preenche esses três elementos, ele nem deveria seguir. Já vamos deixar isso muito claro, para se um dia você ver os meus outros vídeos lá, sempre vai voltar nesse primeiro vídeo aqui para falar sobre os elementos, tá certo? O primeiro elemento, a gente vai falar sobre o elemento subjetivo, a capacidade daquela pessoa de cumprir a obrigação de assinar aquele contrato. E vamos lá, neste momento eu não estou falando da pessoa, da capacidade ali de ser dona do imóvel, de um objeto de compra e venda, ou a capacidade dela executar uma prestação de serviço. Não é sobre isso que eu estou dizendo nesse momento. Aqui, o elemento subjetivo, ele diz respeito à capacidade cognitiva da pessoa. Ela é impedida juridicamente, ela tem algum transtorno que impeça, né, embora tenha um estatuto aí da pessoa com deficiência que põe ali algumas questões em jogo que hoje eles não são mais relativamente incapazes, são plenamente capazes, porém tem casos em que existe a curatela. Então aí que tá, aquela pessoa que está assinando, ela tem plena ciência do que ela está assinando, ela tem capacidade para que seu contrato não seja nulo ou anulável, dependendo da situação. Esse é o ponto. Então, quais são de casos impedidos? Menores de 16 anos, eles não podem assinar de forma nenhuma, ele é um absolutamente incapaz. 16 anos até os 18 ele é relativamente porque ele pode ser emancipado, e a partir de 18 anos, via de regra, essas pessoas são plenamente capazes. Porém, existem situações em que a pessoa às vezes tem uma curatela vigente, tem uma tutela vigente, no qual ela não pode expressar a sua vontade sem que passe pelo crivo de uma outra pessoa. Então, aquele contrato ele seria, dependendo da circunstância, nulo ou anulável. Tá certo? Nosso segundo elemento é o objetivo. O que é o objetivo? O conteúdo do seu contrato. Ele diz respeito ao objeto do seu contrato. Então, o objeto do seu contrato ele tem que ser lícito, possível, determinado ou determinável, e ele tem que ser ali com uma forma prescrita em lei. O que é isso, Mayara? Objeto lícito, você não vai me colocar ali no seu contrato que você quer 5 quilos de maconha, 5 quilos de cocaína. Já no seu objeto do seu contrato ele é lícito, por isso ele não tem validade, nem adianta tentar executar. 2, possível. Você não vai me vender como aquela senhora nas igrejas vende, né? Nada, não tô de religião. Pedacinho do céu, né? Eu tô vendendo aqui um pedacinho do céu. Ou, enfim, você não tem como
vender algo que não é palpável, até porque esse contrato cai seria execução pós-mortem, né? Vamos ser certos, eu tenho que voltar aqui para executar esse contrato. 3. Elemento determinado ou determinado. O que é um objeto determinado? Vou dar um exemplo aqui no meu olhinho. Eu, Maiara, eu quero o óleo da Sala Online, linha Tô de Cachos, para maciez e porosidade, da total, 260 ml. Aí, mais específico, eu quero do lote tal, da linha tal, esse daqui, eu quero especificamente esse óleo. Então, eu vou colocar com a riqueza de detalhes para que eu estou determinando o meu objeto. Tem código de barras, enfim. Eu vou determinar que eu quero exatamente esse óleo. Determinável. Olha, eu quero 5 óleos para caixa. Pronto. Ele pode ser da linha Sala Online, Cadivel, pode ser qualquer um, desde que ele atenda os 5 óleos aí para caixa. E, de forma prescrita em lei, a gente posso dar um exemplo aqui do próprio contrato de compra e venda, que ele tem que ser por escritura pública, senão ele não tem aí validade. Ele seria um contrato de compra e venda que a gente chama de gaveta, mas ele não termina se não for os casos por escrita em lei. Também tem a própria doação de imóvel, que ele tem que ser por escritura pública para que ele tenha a respectiva validade, ele seja exigível, vamos colocar dessa forma. Ele precisa aí cumprir esse ciclo contratual para que o ato jurídico tenha validade, tá certo?